Vou deixar para todos vocês que visualizarem este vídeo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1, que diz: Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palhas, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trarei debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Essa é uma palavra fiel, justa e verdadeira. O próprio Deus dizendo, por intermédio do profeta Malaquias, que aquele dia, o dia do Senhor, virá ardendo como fornalha, E esse dia nós podemos ver que está muito próximo de acontecer, a qual Deus vai abater os soberbos, os orgulhosos, que querem viver a sua vida como se fosse eterna aqui nessa terra. Querem viver, querem comprar, vender, querem pensar somente para essa vida terrena, se esquecendo que nós não somos eternos aqui na terra, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então o ser humano se esquece de Deus, ele coloca seu dinheiro, a sua propriedade, a sua vida de luxo acima de tudo e acima de todos, se esquecendo que acima dele existe um Deus. O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então esta palavra que está escrita em livro do profeta Malaquias 4, que diz: esse dia é o dia do Senhor, que vem ardendo como fornalha, E vai chegar esse dia qual Deus vai abater os soberbos, os orgulhosos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que acham que aqui nessa terra pode tudo, mas nós sabemos que os tempos que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, um tempo tenebroso, um tempo de aflição, de angústia, de luta, de provas. Os sinais nos mostram que Jesus está por vir. Deus tem os seus meios de chamar a atenção para a humanidade. Se formos olhar à luz da Bíblia, Deus sempre usa o seu meio de chamar a atenção do homem. E nosso Deus é o mesmo Deus do passado, do futuro e é do presente. Podemos ver quantas coisas que estão acontecendo em um curto prazo de tempo: enchentes, chuvas e mais chuvas, ventos fortes, peste, fome, guerra. Tudo isso é o prenúncio da vinda de Cristo. Certa feita perguntaram para Cristo qual seria o sinal da tua vinda. E ele disse: quando verdes pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, rumores de terra em vários lugares, lembrai-vos que eu estou às portas. E nós já estamos vivenciando isso já faz um bom tempo, A palavra de Deus diz que ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Mas podemos ver que o princípio das dores já tem tempo que nós estamos vivenciando. Então nós já estamos caminhando para o fim. E a Bíblia fala no livro de Ezequiel, diz que o fim vem,
o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E é momento de nós se apegar com Deus. É momento de nós prepararmos a nossa vida espiritual para com Deus. Porque tem muitos que têm feito como a mulher de Ló, a qual Deus, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu a narina de Deus a ponto de Deus não suportar mais, a ponto, de Deus falar com Abraão, e Abraão foi conversando com Deus, se porventura houvesse, uma quantidade de justo sobre Sodoma e Gomorra, se Deus destruiria. E Deus disse que se houvesse aquelas quantidades a qual Abraão perguntou para Deus, Deus não destruiria. E Abraão foi insistindo no números, até chegar no números dos seus familiares, do seu sobrinho Ló, e da sua esposa e das suas filhas. E Deus disse que não iria destruir. Então Deus deu a ordem, para que Ló viesse sair de Sodoma e Gomorra. Deus enviou 2 anjos para ir ter com eles. E ali o pecado de Sodoma era tão grande que aqueles anjos adentraram a casa de Ló. E aqueles homens daquela época, vendo aqueles 2 varões que eram o anjo de Deus, bateu na porta de Ló a ponto de arrombar a porta, pedindo Ló para que falasse com aqueles 2 varões que eram os anjos enviados de Deus para tirar Ló e a sua família daquela cidade, que Deus estava para destruir aquela cidade. Deus estava para derramar o seu juízo sobre aquela cidade, sobre Sodoma e Gomorra. E ali aqueles varões veio a cegar aqueles homens promíscuos, aqueles homens impiedosos que só pensavam em pecado. Aqueles homens estavam ali, homens abomináveis, que queria que aqueles 2 varões saíssem para fora para manter relações sexuais com ele, a ponto de Ló ter oferecido as suas 2 filhas no lugar daqueles 2 varões que eram os anjos. Eles não quiseram, eles queriam que aqueles 2 varões, não sabendo eles que aqueles 2 varões eram os anjos de Deus, enviado por Deus para dar o decreto Ló e sua família para sair daquela cidade, para que eles não viessem a ser destruídos juntamente com aquela população de Sodoma e Gomorra. Então Ló veio sair, os anjos pegou Ló e sua família pelo braço e o arrastaram e os tiraram daquela cidade. E Deus tinha dado um decreto que era para ninguém olhar para trás. E a mulher de Ló, a caminho das montanhas, subindo, fugindo, veio lembrar, do que tinha, veio lembrar dos seus amigos, das coisas que ela era apegada. E a ordem de Deus era não olhar para trás. E ela veio desobedecer e se tornou uma estátua de sal. E Ló continuou com as suas 2 filhas. E rapidamente veio a sentença de Deus sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra, a qual juntamente veio ser destruída mais outra cidade que era circunvizinha de Sodoma e Gomorra, que era próximo de Sodoma e Gomorra. E sabemos que o nosso Deus é o mesmo. Ele vai destruir esta nação.